Mas, senhor, estamos lançando aqui mais uma forma da gente conversar, repassando a fé, conceituando. A ideia é trazer conceitos, né, de ideias, de palavras que são usadas nesse meio teológico e que muitas das vezes são difíceis de serem compreendidas por aqueles que não têm o hábito de lidar nesse universo, nessa esfera do conhecimento. Então, a nossa ideia aqui é trazer esses conceitos de forma que eles fiquem mais acessíveis para as pessoas comuns, ok? E o nosso primeiro papo é sobre pecado e pecados. É isso mesmo, é pecado no singular e pecados no plural. Um fala de libertação e o outro fala de perdão. Vamos lá. Primeiro, pecado no singular. É o estado no qual todo ser humano nasce e que nos leva a ações pecaminosas. Então, pecado no singular, principalmente na teologia paulina, tá ok? Ele não é colocado como os nossos atos, e sim o estado pecaminoso que todo ser humano ele nasce, independente que ele tenha ou não ação pecaminosa. É esse pecado no singular, esse estado que nós vivemos, que é o responsável por nos afastar de Deus. Paulo usa também esse termo sempre no singular. E a solução é a libertação. Então, Paulo, quando ele fala em pecado no singular, ele vai sempre falar sobre ter o conhecimento do pecado, libertos do pecado, livres do pecado. Não é dois, tá ok? No plural, aí sim, são as mais ações praticadas em decorrência daquele estado pecaminoso. Então, Paulo, quando ele fala em pecados no plural, ele está falando das nossas ações, dos nossos atos, ok? Ações, quando nós praticamos algo que não deveríamos, e também as omissões, quando nós deixamos de praticar aquilo que nós deveríamos ter feito. Os pecados, né, essas ações pecaminosas, é o modus operandi do pecador, daquele que vive no estado pecaminoso, aquele que é escravo do pecado. Paulo ele usa o termo sempre no plural, e a solução apresentada sempre é o perdão. Demonstrando, Romanos 3,9, nós vamos falar aqui que todos estão debaixo do pecado, não é dos pecados, é do pecado, singular. Então ele está falando do estado pecaminoso. Todos estão debaixo do estado pecaminoso. 3,20, ainda na epístola de Paulo aos Romanos, né? De novo, pecado no singular, conhecimento do pecado. Ele está falando do estado pecaminoso que todos nós temos. Romanos 3,25, remissão dos pecados, agora está no plural. Então ele vem falar das nossas ações, dos nossos atos pecaminosos. Romanos 4,7, também pecados no plural. Então ele está falando das nossas ações, aquelas ações cujos pecados são encobertos ou são cobertos. Romanos 4,25, de novo, pecados no plural, ele está falando de nossas ações. No 5, dos versos 12 até o 14, é um textinho grande, e ele vai dizer que, portanto, como por um homem entrou o pecado, ele não está falando os pecados, ele está falando o pecado, está falando no singular. Então, se ele está falando no singular, ele está falando do estado pecaminoso. E pelo pecado, né, por esse estado pecaminoso, veio a morte, tá bem? Veja aqui que ele vai falar, um pouquinho mais abaixo, que porque até a lei estava o pecado, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o pecado estava aí, mas ele não era imputado porque não tinha lei. Conclusão. A ação pecaminosa de Adão, ela gerou o estado de pecaminoso da humanidade. Pela ação, né? Pelo pecado de Adão, pela ação pecaminosa de Adão, pelo ato que ele cometeu de pecado, pelo erro que ele cometeu, o estado de pecado atingiu a humanidade como um todo. Então, independente de que nós tenhamos ou não praticado algum ato pecaminoso, nós já nascemos no estado pecaminoso. Hoje, devido ao nascimento
no estado pecaminoso, todos nascem inimigos de Deus, né? Todos nós somos inimigos de Deus porque nós nascemos nesse estado pecaminoso. E por isso todos precisam de salvação, mesmo que aparentemente não possuam ações pecaminosas, porque mesmo que nós não venhamos a cometer atos aparentemente, essa palavra é usada aparentemente, porque todos nós temos pecado, mas às vezes existem pessoas que acham que não têm pecados, tá? Então, mesmo que as pessoas se acham bonzinhos e que não tenham, portanto, cometido pecado algum, mas ele está no estado de pecado, e por estar em estado de pecado, ele precisa, então, ser salvo. Ok? Então, essa foi a conversinha que a gente teve. Se vocês quiserem que eu amplie esse tema, se eu traga alguma coisa maior sobre isso, bote aqui nos comentários e nós vamos aí estar respondendo na medida do possível, ok? Então, até o nosso próximo bate-papo, que Deus aí possa nos abençoar em nome de Jesus. Até mais!